que mudou sua metáfora? A dor intensa. O filme foi realizado nas selvas das Filipinas. As filmagens se prolongavam normalmente de segunda a sexta-feira. Na noite de sexta-feira, Martin e Janet faziam uma viagem de 2 horas e meia de carro até um refúgio de fim de semana em Manilha. No fim de semana, porém, Martin teve de ficar para uma filmagem adicional na manhã de sábado. Janet já programara uma ida à cidade a fim de comprar para um olho de vidro para um trabalhador que era tão pobre que não tinha condições de pagá-lo e não adiou a viagem. Naquela noite, Martin descobriu-se sozinho, virando de um lado para outro na cama, suando muito e começando a experimentar uma dor intensa. Pela manhã, começou a sofrer um ataque cardíaco maciço. Partes do corpo ficaram dormentes e paralisadas. Ele caiu no chão e, pela sua força de vontade, conseguiu rastejar até a porta e gritou por socorro. Estendido ali, teve a experiência de morrer. Subitamente, tudo parecia tranquilo. Podia se ver atravessando o lago distante. Pensou, então, morrer é assim. Foi nesse instante que compreendeu que não tinha medo de morrer, que, na verdade, vivera com medo da vida. Naquele momento, percebeu que a própria vida era o verdadeiro desafio e tomou a decisão de viver. Reuniu o pouco de energia que ainda lhe restava e estendeu o braço para agarrar a grama. Com um foco total, levantou lentamente a relva até o nariz. Mal podia sentir qualquer coisa. No momento em que cheirou a relva, a dor voltou e ele teve certeza que continuava vivo. Continuou a lutar. Quando o pessoal da equipe técnica o encontrou, todos ficaram convencidos de que ele morreria. Suas expressões e seus comentários levaram Martin a questionar sua própria capacidade de sobreviver. Começou a perder as forças. Compreendendo que não havia tempo a perder, o piloto principal da equipe do filme arriscou a própria vida voando de lado contra vento de 30 e 40 nós para levá-lo ao hospital na cidade. Ao chegar, ele foi posto numa maca e conduzido à sala de pronto-socorro, onde continuou a receber mensagens subliminares e ostensivas de que ia morrer. Tornava-se mais fraco a cada momento que passava, e foi então que Janet apareceu. Ela fora informada apenas de que o marido sofrera um infarto, mas os médicos lhe falaram agora sobre a gravidade de seu estado. Janet recusou-se a aceitar como um fato inevitável. Sabia que Martin precisava de força. Sabia também que precisava romper o padrão de medo do marido, além do seu próprio. Entrou em ação no mesmo instante e conseguiu tudo com uma única declaração. Quando Martin abriu os olhos, ela exibiu um sorriso jovial e disse: "É apenas um filme. É apenas um filme, meu bem. É apenas um filme." Martin disse que nesse instante soube que ia sobreviver e começou a ficar curado. Que grande metáfora! De repente, o problema já não parecia tão grave. Era algo que ele podia controlar. Não vale a pena ter um infarto por causa de um filme. Essa era a mensagem implícita, mas creio que, subliminarmente, a metáfora era ainda mais profunda. Afinal, a dor que você experimenta quando faz um filme nunca dura. Não é real e, em algum momento, o diretor vai gritar: "Corta!" Uso por Janet dessa brilhante interrupção de padrão, essa única metáfora ajudou a Martin a mobilizar seus recursos e, até hoje, ele acredita que salvou a sua vida. As metáforas não apenas nos afetam como indivíduos, afetam também nossa comunidade e mundo. As metáforas que adotamos culturalmente podem talhar nossas percepções e ações,
ou falta de ação. Nas últimas décadas, com o advento das missões lunares, começamos a adotar a metáfora da espaçonave Terra. Embora essa metáfora parecesse sensacional, nem sempre funcionou bem na criação de uma reação emocional para lidar com os desafios ecológicos. Por quê? É difícil se tornar emocional em relação a uma espaçonave. É uma coisa dissociada. Compare isso com os sentimentos criados pela metáfora Mãe Terra. Você não se sente diferente em proteger sua mãe, em vez de manter limpa uma espaçonave? Pilotos e marinheiros muitas vezes descrevem seus aviões ou navios como lindas mulheres. Dizem que ela é uma beleza. Por que não dizem ele é uma beleza? Porque provavelmente seriam muito mais bruscos com o avião ou o navio se o imaginassem como um cara enorme e gordo chamado Joey, em vez de uma princesa esguia e sedutora deslizando pelo ar ou mar. Usamos metáforas constantemente durante a guerra. Qual foi o nome dado à primeira parte da operação da Guerra do Golfo Pérsico? Antes da guerra ser declarada, era chamada de Operação Escudo do Deserto. Mas, assim que foi dada a ordem de combate, a Operação Escudo do Deserto tornou-se Tempestade no Deserto. Pense em como essa mudança de metáfora mudou o significado da experiência para todos. Em vez de defender o restante dos árabes de Saddam Hussein, nas palavras do general Norman, as tropas tornaram-se Tempestade da Liberdade, expulsando do Kuwait as forças iraquianas de ocupação. Uma cortina de ferro desceu pelo continente. Pense na mudança radical na Europa Oriental nos últimos anos. A cortina de ferro foi uma metáfora que moldou a experiência após a Segunda Guerra Mundial durante décadas. O Muro de Berlim serviu como um símbolo físico para a importante barreira que dividia a Europa. Quando o Muro de Berlim caiu, em novembro de 1989, mais do que apenas um muro de pedra foi derrubado. A destruição desse símbolo proporcionou uma nova metáfora que mudou as convicções de milhões de pessoas sobre o que era possível acontecer em suas vidas. Por que as pessoas se divertiram tanto em demolir um muro velho quando haviam tantos portões por onde passar? Porque derrubar o muro foi uma metáfora universal para as possibilidades, liberdade e a superação de barreiras. Ajuste a palavra ao fato. Ter consciência do vasto poder contido em metáforas inclui saber como usá-las no contexto apropriado. O desafio é que muitas pessoas têm metáforas que as ajudam no trabalho, mas criam problemas em casa. Conheço uma advogada que se descobriu tentando aplicar em casa as mesmas metáforas antagônicas que lhe serviam tão bem no trabalho. O marido iniciava uma conversa absolutamente inocente e, um momento depois, tinha a sensação de que era uma testemunha sendo reinquirida no tribunal. Isso não dá certo num relacionamento pessoal, não é mesmo? Ou vamos supor que alguém seja um policial com plena dedicação. Se não for capaz de se desligar do trabalho ao chegar em casa, não acha que poderia se manter sempre alerta à violação das normas por outras pessoas? Um dos melhores exemplos de uma metáfora imprópria é a de um homem tão dissociado que a esposa e os filhos não se sentiam qualquer ligação com ele. Ressentiam-se por ele nunca expressar seus verdadeiros sentimentos e do fato que parecia estar sempre dirigindo-os.
Sabe qual era a sua profissão? Ele era um controlador de tráfego aéreo. No trabalho, tinha de se manter neutro. Mesmo que houvesse uma emergência, precisava manter a voz absolutamente calma, a fim de não alarmar os pilotos que orientava. Essa atitude dissociada era admissível na torre de controle, mas não dava certo em casa. Tome cuidado para não levar as metáforas que são apropriadas em um contexto com o ambiente em que você trabalha para outro contexto, como o relacionamento com a sua família ou amigos.